Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um atendimento que nós fizemos aqui na minha assistência em um bebedouro IBBL. Tá legal? Daqueles pequenos, compacto de mesa. Às vezes as pessoas pensam, não, o bebedouro é muito mais fácil que uma geladeira. Engano seu. O bebedouro, principalmente esses mais compactos, eles são um pouquinho complicados. Então eu vou mostrar várias técnicas que a gente usa, certo? No nosso dia a dia. Esse atendimento eu fiz em uma universidade. Eu já atendo essa universidade desde 2008. São clientes bem antigos, tá bom? Eles têm várias unidades e a gente atende todas elas. Então funciona mais ou menos assim. Eles pedem o atendimento, a gente vai lá, faz o orçamento, manda por escrito, e aí eles vai para análise, depois de alguns dias eles aprovam e a gente volta para fazer o serviço. Então, esse vídeo que eu vou te mostrar justamente é quando a gente volta para fazer o serviço. A gente diagnosticou que era falta de gás, mas durante o orçamento a gente não descobriu aonde era, porque tinha que desmontar todo o bebedouro. E então a gente vai fazer essa descoberta durante o atendimento. A gente sabe que é falta de gás, porém a gente vai justamente descobrir juntos aqui. Legal? Inclusive esse vídeo que eu vou mostrar para vocês já, agora, calma, para que a pressa. Inclusive, serviu de base para uma das aulas do meu curso de refrigeração, tá bom? O meu curso é dividido em vários módulos e tem um módulo de aulas práticas, atendimentos reais, entendeu? A gente pega os atendimentos reais, faz uma bela filmagem, como vocês vão ver aqui, e em cima desse atendimento a gente grava a nossa aula. Pausando, eu não vou conseguir fazer exatamente como a gente faz a aula nesse vídeo, mas vai ficar bem legal, tá bom? Porque normalmente na aula a gente pausa, a gente entra em determinados assuntos que tem a ver com o procedimento. No YouTube não dá pra gente fazer uma aula, mas a gente vai fazer o melhor aqui. Garanto que vai valer bem a pena. Inclusive, considera deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vai ficar bom, tá bom? Se não quiser deixar o like agora, lá no fim você vai ver que foi bem legal. Bora lá? Tá aqui na tela do meu computador, tá bom? A aula é bem mais produzida, né? Melhor produzida, com edição e tudo mais. Mas vai ficar legal também. Então é esse o bebedouro, então esse é o dia em que nós voltamos para fazer o serviço. Tá bom? Diagnóstico de falta de gás. Ok. Vamos lá. Primeiro a gente apanhou um pouco nesse bebedouro, porque a gente não sabia exatamente como desmontar, certo? Ele não tinha parafuso, ele tinha umas travas. Inclusive a trava da direita, se você reparar aí, ó, ela tá até quebrada já. Provavelmente alguém já tinha tentado abrir ele. E eu tô tentando fazer o melhor aí para não estragar essa trava. Pronto. Conseguimos abrir. Ok, então aqui a gente está descobrindo junto como é que faz, tá bom? Para desmontar. É a primeira vez que a gente desmonta esse tipo de bebedouro. E já foi justamente para gravar o material para nossa aula. Beleza? Então a gente vai descobrindo junto. Então lá vai o primeiro macete. O primeiro macete do técnico, e muitas vezes você vai se deparar com equipamentos. Olha lá, o termostato. Certo? Você vai lidar com equipamentos que você nunca mexeu antes e que talvez você nem encontre um manual técnico. Então você vai ter que observar com calma, com paciência, para descobrir como é que desmonta. Ok? Aí teve alguns cortes, não foi tão rápido assim, tá legal? Agora a gente vai ter que procurar onde está o vazamento, a gente já achou agora, ó. Dá uma olhada só. Esse sem luva sou eu. Com luva, Leonardo.
Dá uma olhada só. A gente já descobriu onde é. Deixa eu acertar um negócio aqui. Eu já volto. Pronto, já voltei. É porque não estava saindo o áudio. Bom, agora vai ter o áudio de fora, do vídeo. Ó, então a gente já descobriu onde está o vazamento, tá? O vazamento estava nessa solda aí. Tá certo? Como é que a gente descobriu? Foi fácil. Nem sempre é tão fácil assim. Às vezes a gente tem até... Deixa eu baixar um pouco agora a saída que ficou muito barulhento. Às vezes a gente tem até que desmontar tudo e colocar dentro de um tanque com água para descobrir. Mas nesse caso a gente descobriu fácil porque tinha óleo na solda. E é bem comum, onde tem vazamento fica óleo. Ok? Então, a gente vai substituir esse cano, a gente não vai refazer a solda. É uma outra dica que eu vou dar para vocês. Às vezes você fica tentando refazer uma solda e acaba que você não consegue, fica dando vazamento. Então a gente vai cortar esse pedaço, porque muitas vezes é o tubo também que está deteriorado. Tá certo? Então ele vai cortar aí, ó, onde ele está fazendo com essa escovinha, está limpando o local. Então a gente vai cortar aí para eliminar qualquer causa, qualquer deterioração, né, do tubo que possa estar vazando. Eu já tive muito problema com isso. Às vezes você quer tentar refazer a solda e você fica e tenta e tenta. E cada tentativa dessa é um processo. Você tem que injetar pressão para dentro. Ah, e dá uma olhada. Olha o tanto de óleo que tem no tubo. Por que tem tanto óleo assim no tubo? É porque o compressor está ruim? Não. Primeiro, todo compressor ele joga um pouco de óleo para o sistema. Agora, o problema maior mesmo é quando o compressor ele trabalha sem gás. Quando o compressor trabalha sem gás, ele tem uma tendência maior de jogar óleo para dentro do sistema. Tem muito inscrito do canal e alunos também que muitas vezes ele vai testar o compressor sem estar ligado no sistema. Primeiro que não pode, tá bom? Principalmente um compressor novo, você não precisa testar ele fora do sistema, certo? E sem gás. E aí chega e começa a jogar óleo. Ele já acha que o compressor está estragado. Quando na realidade não. É a própria anatomia do compressor favorece jogar óleo quando não tem gás ou quando você liga ele sem estar ligado na tubulação e sem gás. Ok? Outra coisa bem importante. Outro dia eu fiquei até meio assim. Um aluno meu falou que ele está trabalhando com outra pessoa, um técnico mais experiente, e esse técnico mais experiente estava dizendo para ele que não precisa trocar o filtro toda vez que abre o sistema. Então já está aprendendo errado. Eu falei, olha, não vai na dele não que você se estrepa, tá bom? Agora vamos lá, uma pergunta que sempre me fazem também. Eu posso colocar um filtro maior no sistema? Eu costumo dizer que pode, você não pode colocar um filtro menor. Entendeu? Nesse caso aí a gente vai colocar, a gente chama esse filtro de Faustão. Ele é grandão, tá legal? Só que ele não vai caber ali. É o que eu falei, é muito compacto, é um bebedouro desse tipo. Então o que a gente está fazendo? A gente está encurtando, sabe, os tubos da ponta do filtro. Ó, ele tirou um pedação ali do tubo que vai no capilar. E agora ele vai tirar mais um belo pedaço ali do tubo onde vai no condensador, né? Na saída do condensador. Tá legal? Justamente para caber ali no espaço compacto do bebedouro. Legal? Então não tem problema você colocar um filtro maior. Você não pode colocar filtro menor, tá bom? Do que aquele filtro que vem originariamente no equipamento. Aí você vai pecar pelo excesso, não tem problema não. Vamos lá? Ó, dá uma olhada só onde que esse rabicho tá. A gente vai ter que tirar esse rabicho aí também, tá?
Porque se a gente colocar assim, vai atrapalhar, não vai encaixar direito o tubo. Então a gente vai arrancar, tirar o rabicho fora. Na realidade, eu nem gosto de comprar filtro com rabicho. Às vezes a gente compra quando não encontra outro. Certo? Vamos lá. Ó, derreteu, já era, tirou o rabicho. Só toma cuidado onde coloca o rabicho quente, porque senão vai estragar. Tá em cima de uma mesa ali, do escritório. Ó, o local de onde a gente retirou. Não me lembro exatamente como a gente fez. Vamos dar uma olhada, vai. Ali, ó, a forma como eu costumo cortar o capilar. Você viu? A gente marca com o alicate, com o corte do alicate, depois dá umas balançadas, ó. Dá uma olhada só, como ficou bem aberto. Ok? É bem importante isso daí. Vamos posicionar ali o capilar. Certo? Dá aquela beliscada com a ponta do alicate. Certo? Para que beliscar? Porque se você não belisca, é muito provável que vai entrar solda para dentro do filtro e vai entupir o capilar, certo? Então sempre dá essa beliscada aí. Nunca deixa tubo algum aberto. Ó, essa colher aí embaixo é justamente para se pingar uma gotinha de solda, não estragar a mesa do cliente, tá bom? Hoje em dia eu costumo usar uma madeirinha. Eu tenho uma madeirinha na mala especial só para isso. Só para proteger o piso do cliente. E eu uso também quando eu costumo pintar, né, com spray, os pontos de solda. E aí eu coloco a madeirinha também para não sujar de tinta. Ok, ó, repara o seguinte, ó. O técnico, ele está controlando a chama do maçarico. Ele está controlando no dedo, tá bom? Aí eu não tenho certeza se ele está controlando no dedo ou se ele fechou, porque tem ali, né, o seletor que ele fecha. Pela estabilidade que está, ele deve ter fechado um pouco. Por quê? Porque o capilar, se você aquecer demais, ele derrete muito rápido e acaba escorrendo, ó. Se você derrete muito rápido, aí repara que ele não está usando também o defletor, entendeu? Eu não costumo usar o defletor para soldar o capilar, certo? Porque o defletor vai aquecer demais e aí escorre e aí não fica uma boa solda, certo? Ó, então uma parte ali já foi colocada. Ó, repara o seguinte, se a gente não tivesse feito aquele corte nos tubos, certo? Do filtro, ele não caberia no local, tá bom? Ó, ele deu uma largada e repara que ainda está com o furo ali do... Ainda está com o furo do rabicho que a gente tirou. Esse furo aí a gente vai tampar no momento da brasagem, tá bom? Não se preocupa, não. A gente vai tampar ele quando brasar. Ó, esse daí é o nosso alargador. Tá ligado? Ah, deixa eu dar uma dica para vocês. Todas as ferramentas que a gente usa, eu deixo o link na descrição, tá bom? Tem uma lista de ferramentas. Você vai lá, é um link que tem, aí você é direcionado para uma pasta onde todos os meses eu atualizo essa pasta. Então lá tem as ferramentas de refrigeração, de máquina de lavar, tá? Tem a ferramenta também de coisas, por exemplo, essa pasta, né? Essa pasta aí é aquela pasta, é o Aron 200 da Brasweld, que se você não usar ela, você não consegue unir cobre com aço, tá bom? É aço. E agora, ó, tá vendo que a gente está usando o defletor? Olha, infelizmente, eu perdi aquela última solda.
Tá legal? Infelizmente eu perdi aquela última solda, me atrapalhei na hora da gravação, tá? Então ali a gente tinha passado o fluxo de solda do Aron 200 para fazer a solda, tá? Mas infelizmente eu perdi. Deixa eu até mostrar aqui. Essa imagem que a gente está vendo aqui já é tirando aquele pedaço onde estava o vazamento, tá bom? A gente vai continuar daqui. Deixa eu só mostrar a solda como ficou. Já vai aparecer. Ó, dá uma olhada. Ó, dá uma olhada embaixo, tá bom? A solda do filtro tá ali embaixo. Ó, ficou bem legalzinha, tá? Agora a gente vai remover aquele tubo onde tinha um vazamento. Lembra que eu falei que eu prefiro remover o pedaço do que tentar refazer a solda? Muitas vezes já aconteceu de eu tentar refazer esse tipo de solda e acaba vazando. Outra coisa, para quem ainda não conhece, essa coisa branca, parecendo uma espuma, parecendo um algodão, é o que a gente chama de manta cerâmica, tá? Manta cerâmica é um tipo de tecido que você coloca, e essa manta cerâmica é um isolante térmico. Ela não deixa queimar o que está atrás, tá? Ela protege. Tá bom? Ó, dá uma olhada só na manta cerâmica. Inclusive, a manta cerâmica, a gente deixa também o link dela aí embaixo nas ferramentas. Pois é, tudo que a gente usa, tá? Esse alargador de tubo, a manta cerâmica, maçarico. Embora que o maçarico que a gente tem orientado hoje em dia, ó, dá uma olhada, se não tivesse a manta cerâmica, teria queimado esse tubo esponjoso, teria queimado ali o compressor. Entendeu? Então, ele é muito importante. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tubo de cobre ali para substituir aquele tubo que a gente tirou, tá bom? Ok? Ó, coloquei ali uma união ali embaixo, certo? E aí vou colocar essa curva aí. Acredito que é 5,16, essa curva. E aquele tubo ali embaixo é 1/4. Não dá para ter certeza. Ou talvez o tubo seja 1/4 e aquele outro lá seja um pouco menor. Tá bom? Então estou eliminando qualquer chance de dar vazamento de novo. Ó, ali eu estou acertando o tubo para que ele entre bem, fique o mais próximo possível, para não ter problema na hora da gente montar ali a carenagem do bebedouro, não ficar pegando, tá bom? Embora depois a gente leve um pouco para dentro. Ok? Ó, de novo aí a manta cerâmica no lugar. O fluxo ali, o Aron 200, tá bom? Sem o fluxo, eu não canso de dizer, de vez em quando o pessoal fala que eu repito demais as coisas. Mas eu repito, e às vezes, muitas vezes repetindo, ainda tem gente que não faz, que não usa, tá bom? Ó, aí, por exemplo, não precisaria usar o Aron 200, tá bom? Ele está colocando para desencargo, tá bom? Agora, quando é cobre com aço, porque ali embaixo é cobre com cobre. Aqui em cima, cobre com aço. Quando é cobre com cobre, não precisa do fluxo. Cobre com aço, você não consegue fazer essa solda. Aí dá uma olhada na dificuldade. Esse maçarico, se eu não me engano, foi o último serviço dele. Foi um maçarico que me acompanhou muitos anos, tá bom? Mas ele já está com problema no acendimento, né? Ele acendia quando queria. Esse foi o último serviço dele. Depois desse serviço, ele foi aposentado. Legal? Vamos lá. Ó, dá uma olhada nessa forma que a gente usa para fazer a abrasagem. Ele concentra a chama mais no tubo de cobre. Você repara que o tubo de aço, ele fica muito mais em brasa do que o de cobre. Então ele joga a chama mais para o tubo de cobre. E dá uma olhada só como está derretendo essa solda. Presta atenção na técnica. Ok? Se não tivesse usado o fluxo, o Aron 200, não conseguiria, tá bom? Todo esse material da solda correria para o cobre. Ó,
Aí é o que eu falei, aí não precisava. Ah, por que tá diferente? Tá duro, né? Não tá uma pasta. É porque ele já aqueceu o tubo, tá? Quando aquece o tubo, evapora a parte líquida e fica só o princípio ativo aí da pasta, do Aron 200, tá bom? É assim mesmo. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só que se não tivesse essa manta cerâmica, estaria queimando o tubo esponjoso que está logo aí atrás, estaria queimando o compressor. Então, de fato, protege mesmo. Eu poderia estar com a mão ali atrás, que não ficaria nem morno, tá bom? É muito, muito interessante esse material chamado manta cerâmica. Dá uma olhada só na qualidade da brasagem, ficou legal. Depois dá uma escovadinha, fica mais legal ainda, tá bom? Dá uma olhada no tubo esponjoso. Depois você olha o tubo esponjoso. Mas ele não acontece nada com ele fica perfeito. Legal? Ali o tubo de serviço. Olha o que eu falo desse cortador. Se fosse um cortador grande, você conseguiria fazer esse corte de tubo? De jeito nenhum. Agora esse cortadorzinho é o cortador que eu indico. Inclusive ele faz parte aí, tá? Todas as ferramentas que eu uso. Esse alicate aí, ó. Lembra, a primeira vez ali eu cortei o capilar utilizando o alicate normal. Agora cortei com outro alicate. Olha essa técnica que eu vou usar. Por quê? Porque eu vou ter dificuldade depois para posicionar. Eu costumo deixar... Ó, eu costumo deixar o capilar... O capilar não, eu costumo deixar a válvula Schrader no equipamento, tá bom? Amanhã ou depois, se eu precisar, ou tirar um pouco de gás, ou colocar um pouco de gás, eu já tenho acesso. Então, nesse caso, eu vou colocar um capilar. É um capilar mais grosso, é um capilar... Ele é mais usado em ar-condicionado, tá bom? Eu só uso ele para fazer esse tipo de serviço. Certo? É um capilar bem grosso. Então, a gente deixa ele aí, ok? Depois a gente consegue fazer uma manobra. Tá bom? A gente consegue fazer uma manobra para dobrar ele ali no lugar. Certo? Porque senão, na hora de montar o bebedouro, a válvula Schrader vai atrapalhar. Repara na chama. Uma chama ali menos agressiva. Ó, repara ali no posicionamento da manta cerâmica também, para proteger ali a grade. Se queimar a grade, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ela vai ficar só chamuscada. Mas podendo evitar... E outra coisa, ó, tá protegendo também ali a parte de baixo. Ali embaixo tem a caixa de relés, tá bom? Perdemos o foco ali um pouco, vamos ver se a gente retoma o foco, pronto. Ok? Legal. Prontinho, ó, uma chama branda, tá? Para capilar você não precisa exagerar. Ó, nesse dia eu havia esquecido o nitrogênio, tá? Para fazer a... Não sei porquê, não me lembro o contexto, mas eu estava sem nitrogênio. Então a gente fez o teste de estanqueidade com um pouquinho. A quantidade mínima ali de R134. Tá ok? Para testar ali os nossos pontos de brasagem. A nossa união que a gente fez. Ok? Espuminha de sabão. Costumo dizer que é a melhor tecnologia inventada até hoje para você fazer esse tipo de teste. Ok?
E agora o vácuo. Uma bomba dupla. Essa minha bomba, ela... Sabe por que ela é verde e amarela? Ela foi uma edição comemorativa que foi vendida em 2014, na época da Copa do Mundo. Por isso ela foi vendida em verde e amarelo. E outro dia o Leonardo falou pra gente pintar ela, uma cor mais moderna. Eu falei, não, vamos deixar assim, porque toda vez que eu olho pra ela, eu lembro da Copa de 2014. Não tenho boas lembranças da Copa de 2014, né? A Copa do 7-1, mas dá pra me lembrar da época que eu comprei a bomba. Então, tem durado bastante. Mais de 10 anos. Dá uma olhada só, ó. A gente aqui na minha assistência gosta de fazer essa finalização, tá, com tinta. Fazendo isso, ó, provavelmente, se a fábrica do bebedouro tivesse feito isso, talvez não tivesse estragado aquela solda. Certo? Aquela solda pode ter estragado por causa de oxidação. Certo? Então, um sprayzinho de tinta. Não precisa ser uma tinta super cara. Uma tinta qualquer. Ó, aí nem precisaria, que é cobre. Mas, ó, dá uma olhada como ficou. Tudo protegido. Certo? Ó, a carga de gás, 38 gramas, R134. Por que eu estou mostrando? Porque a gente faz a carga por balança, correto? É uma das coisas que eu tenho incentivado vocês, sempre utilizar a balança para fazer a carga. Dá uma olhada, como é muito rápido, ó. Ligou, abriu, vê só, 38 gramas. E ali é porque ele está controlando, tá bom? Ele fica abrindo e fechando para não entrar de uma vez, principalmente quando chega, ó, 34 ele fechou. Pronto, 38. Ok. Acabou. Acabou, você não precisa se preocupar, você não precisa... Será que deu? Será que não deu? Não, fica perfeito. Ok, agora a gente ligou. Começa a cair a pressão. Já começou a esquentar. Essa mão sem luva é a minha, tá? Eu que estou fazendo a filmagem. Ok, já vai estabilizar a pressão. Normalmente bebedouros trabalham com as pressões um pouquinho, embora que esse daí está muito próximo do zero. Mas ok, fez a carga por balança, meu amigo, já era, não se preocupa. Ah, mas ficou abaixo de zero, não tem problema, tá bom? Se você fez por balança, tá feito, você não vai ter problema não. Como eu disse para vocês, vou deixar Schneider, tá? E agora com bastante cuidado, levar pro local. Prontinho, mais um serviço. E aí, galera? Cara, ó, deixa eu fazer um convite para vocês. Tá a fim de estudar comigo? Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no portal Refrigeração, tá bom? Tô deixando o link do nosso site, onde tem todos os nossos cursos, os combos, tá? Vem estudar, mesmo que você não saiba nada. Essa é a minha forma de ensinar, tá bom? Você acha que dá para aprender com o professor ensinando desse jeito? Certo? São mais de 100 aulas, tá bom? Mostrei aqui, a base de uma das aulas. Dá para aprender? Se você acha que dá para aprender, link na descrição, vem aprender uma profissão. A gente começa do zero absoluto. Isso daqui já é uma aula assim um pouco mais avançada, mas na realidade a gente começou do zero, tá bom? Todos os conceitos de refrigeração, tudo mais. Então comigo você aprende, você vai evoluindo, evoluindo até você se tornar um profissional altamente qualificado. Link na descrição. E você que já é técnico, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, é para você também, tá bom? Todas as novidades, tá? Inclusive, por exemplo, tecnologia inverter, já está disponível no nosso curso de refrigeração. A gente tem o curso também de controlador digital. Olha, tem saído muito esse curso. Tá bom? Tem muito técnico se especializando em controlador digital. Então, você quer ser mais um? Ou você quer ser um daqueles que quando chega, se depara com uma geladeira, com um controlador digital, você declina e não faz o serviço, acaba perdendo dinheiro.
Pode vir, o valor é muito acessível na maioria das vezes. No primeiro atendimento você recupera o valor investido. Legal? Estou te esperando então, link na descrição, vem comigo. Só tenho mais um recado e é o seguinte, é para falar dos nossos parceiros aqui do canal, a Brasueld. Brasueld, inclusive, faz aquele fluxo Aron 200, mas ele faz também Alumax, Mega Pro, varetas para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. A Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba Elite, vai com o tempo, porque tem muita coisa lá que você nem sabia que existia e que está fazendo muita falta na sua maleta. E finalmente, porém não menos importante, Friopar. Friopar, ela quer ser a sua loja de confiança, com o seu vendedor de confiança. Tanto é que eles disponibilizaram o WhatsApp, justamente para você salvar esse WhatsApp quando você precisar de qualquer coisa, de refrigeração, gás, bomba de vácuo, manifold, maçarico, eu disse qualquer coisa, então não vou ficar falando tudo, senão a gente não faz outra coisa. Você já entra em contato, porque você já vai salvar o WhatsApp, entra em contato e eles vão enviar para todo o Brasil, tá bom? Estou deixando também o link aqui embaixo. Pelo link é mais fácil ainda, você só clica no link, você já é direcionado para o WhatsApp, certo? É só salvar e quando precisar, falar com o seu vendedor de confiança. Valeu! Você que não deu o like, nem se inscreveu, nem ativou as notificações lá no começo porque você estava desconfiado, será que o vídeo vai ser bom? Capricha agora. Like, se inscreve, ativa notificações, faz tudo o que você tem que fazer. Beleza? Posso contar contigo? Legal, então. Valeu! Até a próxima! Tchau!